Boa tarde! Hoje aprenderemos um pouco sobre o gênero textual. Aprenderemos como identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Gênero textuais. Para iniciar, a gente precisa aprender o que é o propósito comunicativo. O que é o propósito comunicativo? O propósito comunicativo compreende o elemento que garante ao texto a ideia de que o gênero pertence, a ideia de que esse gênero pertence. Isso trata-se primeiramente das seguintes questões: qual é a finalidade tal escrita? Qual é a finalidade do texto? E assim entender para que ele será escrito e destinado tal obra. Para quem é destinado a esse texto? O que é um texto comunicativo? Um texto comunicativo é um texto bem específico e ele preocupa-se principalmente com quem receberá esse texto, para tornar mais eficiente a comunicação entre você e o leitor. O que são os gêneros textuais e para que servem? Os gêneros textuais apresentam uma função social determinada em uma determinada situação comunicativa, ou seja, cada texto que é produzido é selecionado, ainda que inconscientemente, um gênero em função daquilo que desejo comunicar e em função do efeito que espero produzir no meu leitor. Ou seja, quando eu estou produzindo um texto, mesmo que inconsciente, eu já tenho destinado um gênero a ele, para que o meu leitor consiga entender, para que eu consiga passar o efeito para o meu interlocutor, para o meu leitor. No nosso dia a dia, no contato com outras pessoas e com as diversas informações que recebemos, nós estamos expostos a várias situações comunicativas. Cada uma situação em seu devido contexto. Na escrita, na fala, existem algumas estruturas que são padronizadas e que recebem o nome de gênero textuais. No simples ato de abrirmos um jornal ou uma revista, nós já estamos expostos a diversos gêneros textuais. Nesses dois meios de comunicação é possível encontrar vários deles. Entre eles estão os artigos, cartas de leitor, artigo de opinião, notícias, reportagens, charges, tirinhas, ensaios, e-mails e tantos outros que se adequam às necessidades de quem o escreve, apresentando finalidades distintas e definidas. Assim, os gêneros eles existem em grande quantidade, justamente porque as práticas sociocomunicativas são dinâmicas e variáveis. Diferente do que acontece com os tipos textuais, que são limitados a uma quantidade já predefinida, pré-determinada, os gêneros textuais são incontáveis, mesmo porque as necessidades linguísticas não podem ser mensuradas ou limitadas. Antigamente, por exemplo, quando a gente tinha aquela necessidade de comunicação com alguém que morava longe, o que a gente fazia? A gente usava a carta, que era o único meio de comunicação. Depois disso, foi inventado o telegrama, para que esse tempo de espera fosse reduzido. E com isso, foi inventado também uma linguagem bem peculiar. Hoje, quando a gente precisa entrar em contato com alguém, a gente não usa mais a carta, nem o telegrama, porque é um tempo bem extenso. Então, a gente reduziu esse tempo. A gente faz uma ligação, a gente manda um e-mail, cujo recebimento é instantâneo. Sem falar que hoje nós temos as redes sociais, né? E no tipo de linguagem utilizada por milhões de usuários. Sendo assim, fica impossível definir o número exato de gêneros textuais. Dentre os gêneros textuais, nós temos, que já foi colocado antes, fora eles nós temos o resumo, a resenha, a biografia, o diário, relato de viagem, fábula, contos de fada, editorial, relatórios, ofícios, receitas e manuais.
Resumindo, os gêneros textuais são todos os tipos de enunciados, isto é, eles apresentam uma forma de composição, eles têm uma estrutura. O conteúdo temático e o estilo são elementos importantes para definir o gênero textual. No plano da comunicação verbal, incide sobre o gênero a vontade enunciativa dos falantes, isso é, a intenção do locutor é fundamental para a definição do gênero. E os gêneros textuais combinam conteúdo temático, propósitos comunicativo, estilo e composição. Fiz aqui um resumo do que é um gênero textual. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é o gênero textual. Tá certo?